gente. É sempre um prazer estar aqui e principalmente nesse momento em que nós estamos retomando, né, as coisas aos poucos. Acho que essa é a segunda aula presencial que eu dou no ciclo 1, depois desses meses e meses todos apenas gravando aula e enviando para vocês, junto com os outros facilitadores. Então, para mim é sempre gostoso voltar a esse espaço que é tão querido para a gente, né? Esse espaço de troca, nada como olhar nos olhos das pessoas, nada como essa troca festiva, alegre, a alegria do encontro, é sempre muito bom. Então, eu estou muito feliz em poder estar aqui e compartilhar esses momentos de reflexão com vocês, tá bom? A reflexão relacionada com trabalho e progresso. Eu queria começar fazendo uma reflexão a respeito do conceito, porque eu acho que nós estamos precisando fazer uma revisita ao conceito, ou a muitos conceitos, de questões que estão presentes neste momento para o espírito no século XXI. Então, como nós estamos revisitando conceitos já arraigados e como nós estamos lidando com essas questões. Boa noite, boa noite. Essas questões que estão postas, boa noite, para os espíritos no século XXI. E tudo evolui. Então, nós precisamos estar constantemente revisitando as coisas. E eu digo que nós precisamos, além dessa revisita às coisas, além de colocar em xeque antigos conceitos e tentar trazê-los para uma realidade que nós estamos enfrentando, que nós estamos lidando, também precisamos, e aí é um processo de desconstrução, porque os conceitos das coisas são as ideias que nós temos a respeito das coisas. E as ideias que nós temos a respeito das coisas é que permeiam, é que dão sustentação, é que ancoram o nosso olhar sobre o mundo, as nossas decisões, estruturam o nosso perfil de personalidade, faz com que a gente crie o conjunto de valores que norteiam a nossa vida, sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E existe uma questão que é como nós nascemos imersas em uma cultura, em um caldo cultural. E quando eu estou aqui falando de cultura, e na definição que eu trago do conceito de trabalho de Aranha, ele vai falar em cultura. Então, nós estamos imersos em uma cultura. A cultura na sua perspectiva antropológica, como algo que sedimenta as relações humanas, que explica a história da evolução humana, que faz com que indivíduos se sintam conectados e pertencentes a uma mesma tribo. Então, a cultura, para além da arte, né? Para além de todo esse conjunto de conhecimentos e saberes que nós temos, mas a cultura como aquilo que nos liga, né? A partir do momento em que os seres humanos começam a cultuar uma cultura, o processo civilizatório ele tem início. Então, a cultura, e nós nascemos imersos em um caldo cultural que acaba por nos definir em muitas percepções e entendimentos sobre as coisas. E é tão intrínseco que nós passamos a naturalizar as coisas. Então, nossa visão de mundo ela está estreitamente ligada à cultura. E tem a macrocultura, nós podemos definir assim, e tem a micro, não a micro no sentido de diminuir a sua importância, não é um micro hierárquico, mas é um micro no sentido da dimensão. Então, a microcultura, para mim, é a dimensão familiar. Então, nós nascemos em uma família, e essa família tem uma cultura.
Mas nós nascemos em uma cidade, nós nascemos em um país, nós nascemos em um continente e nós nascemos em um hemisfério. Então, veja que existe uma hierarquia aí de padrões que nos definem, muitas vezes, e que nós precisamos, para progredirmos, para evoluirmos como espíritos, nós precisamos ter a compreensão do quanto isso nos constitui e precisamos, ainda mais, precisamos questionar essa cultura. Porque se nós não questionamos, se simplesmente repetimos, a evolução não acontece. A evolução humana aconteceu por aqueles, foi, digamos assim, conduzida por aqueles que ousaram, por aqueles que se insurgiram contra, né, conceitos arraigados e que foram, né, aos poucos, ficando obsoletos. E por que fica obsoleto? Fica obsoleto exatamente porque existe uma marcha evolutiva, existe uma marcha de progresso, e essa marcha de progresso é inexorável. Não há como pará-la. Então, nada é estático, definitivo e para sempre, além das leis de Deus. Então, as leis de Deus é que são imutáveis, mas a forma como nós transitamos no processo de trazer para a consciência essas leis, as possibilidades são infinitas, os caminhos são muitos. E aí nós vamos construindo, desconstruindo, reconstruindo, a partir de novos elementos. Porque depois que nós vivemos uma experiência, não há como, mesmo que a gente repita aquela mesma experiência, não é a mesma. Porque você já viveu a experiência de experimentar aquilo. Então, mesmo que a cada encarnação a gente possa repetir determinadas lições, não é a mesma lição, embora seja a mesma, não sei se vocês estão me entendendo. Como eu já vivi aquilo, então a forma como eu vou lidar de novo com isso vai ser diferente. Então, o processo, o progresso, a evolução espiritual que resulta deste progresso, ela é uma constante fazer e desfazer, um constante ordenamento, caos, que volta ao ordenamento. Mas quando você se reordena, já não é mais a mesma coisa, porque novos elementos entraram. Mas você não abandona completamente os anteriores. É como um grande edifício, no qual você vai construindo andar. Não dá para pegar os andares de baixo e jogar fora, senão o prédio inteiro desmorona. A gente vai construindo em cima disso. Então, precisamos, além de tomarmos consciência do quanto esses conceitos ou esses padrões culturais do lugar onde nós nascemos, além de percebermos o quanto isso nos influencia, o quanto nossa percepção, nossa visão de mundo passa por essa lente, e também aprendermos a olhar criticamente. E mais, aprendermos a ter um olhar espiritual sobre isso. Então, são 3 fases, né, ou 3 tarefas. A tarefa da percepção do quanto isso é realmente meu, ou quanto eu absorvi, e estou só repetindo, sem nenhuma reflexão em torno de se realmente eu acredito nisso. O quanto nós precisamos criticar e mudar coisas a partir dessa reflexão inicial. E, em terceiro lugar, terceira tarefa, um olhar espiritual sobre as coisas. Então, o trabalho e o progresso, que a gente vai refletir hoje, exatamente nessa perspectiva, numa perspectiva de percepção do quanto o conceito de trabalho, ou entendimento do que seja trabalho para nós, ou do quanto o trabalho influencia em nossas vidas, a gente vai refletir sobre isso, mas também a gente vai refletir criticamente sobre esse mesmo conceito e esses padrões, e, finalmente, vamos buscar um olhar espiritual para o trabalho. Tá bom? E aí, em seguida, a gente... Porque, na verdade, não vai ser em seguida. A gente vai falar de trabalho e de progresso sempre
paralelo, porque não tem como desarticular isso, porque o trabalho é uma ferramenta do progresso. Então, não dá para a gente desarticular. Agora eu falar de trabalho, agora eu falar de progresso. A gente está falando de ambas as coisas, né? Então, vamos lá. Então, Aranha, ele define o trabalho que é a ação transformadora do homem. Gente, aí está o homem, vamos logo desconstruir esse conceito, que onde eu passo, eu vou desconstruindo. Eu não falo, é porque eu tenho, como eu sou uma acadêmica, ou seja, como eu passei muito tempo na academia, graduação, especialização, mestrado, doutorado, são muitos anos de treino, não dá para, eu nunca coloco mudando, eu coloco o original do autor, tá? E faço as críticas a esse original do autor, mas eu não tiro o original. Então, para mim, eu ia substituir logo aquele homem, a gente precisa parar de se referir à humanidade como homem, os seres humanos, tá? O ser humano, a espécie humana, o ser humano, porque essa definição é fruto de uma cultura de uma época, na qual a sociedade, a humanidade eram os homens, né? Existe uma... eu esqueci agora qual foi a data, mas houve um concílio, não sei se vocês sabem o que é concílio, que eram as reuniões, tipo os congressos que tinham entre as igrejas católicas para definir coisas, tomar decisões e tal. E um desses concílios, uma pauta, foi para discutir se a mulher tinha alma ou não. Juro, está anotado, isso é histórico, é fato histórico. Vamos discutir se a mulher tem alma ou não. E quem foi discutir? Só homens. Não tinha nenhuma mulher lá para fazer sua defesa. E quase perde, viu? A diferença foi de 2 votos apenas para dizer que a mulher tinha alma. Porque, né? Então, então, quando a gente usa esse tipo de linguagem, e a gente se refere à humanidade como homem, né? E quando nós, que defendemos a desconstrução do machismo estrutural, nos colocamos, a gente diz que a gente é chata, mas não é chatice, é porque essa repetição faz parte do padrão cultural. E se a gente não desconstrói o padrão cultural, a gente não desconstrói essa estrutura, né? Não adianta ficar dando murro ponta de faca. Então, todas as vezes que a gente vê, a gente tem que apontar. Então, eu diria aí, né, que a ação transformadora do ser humano sobre a natureza modifica também a maneira de pensar, agir e sentir, de modo que nunca permanecemos os mesmos ao fim de uma atividade, qualquer que ela seja. É nesse sentido que dizemos que, pelo trabalho, o ser humano se autoproduz ao mesmo tempo em que produz a própria cultura. Então, eu achei essa definição muito apropriada, principalmente quando ele coloca que é qualquer ação o trabalho. Porque quando a gente vai falar em trabalho, a gente pensa muito mais no labor, na condição profissional, no exercício profissional que a gente faz para pagar os boletos, né? A gente tem um cara, não tivesse boleto para pagar, ia ficar mais fácil, né? Mas a gente precisa do trabalho. E aí a gente pensa muito nesse aspecto, né? E em uma sociedade de economia capitalista, o trabalho ganha uma dimensão quase sagrada, né? E ainda tem um padrão de trabalho, porque se a pessoa decide trabalhar fora do padrão, você é maluca? Você é doido? Como é que você vai largar isso? Então, existe todo um padrão, né, que nos cerca sobre o trabalho. E outra crise que eu, como terapeuta, tenho acompanhado ao longo dos anos é a crise da aposentadoria. Porque as pessoas, se eu nessa sociedade, se eu não mais ocupo um posto de trabalho, eu perco a minha função, a minha importância, o meu sentido. Por quê? Porque o trabalho é colocado nesse lugar, né? Só para trabalhar. Na hora de remunerar não é bem assim, mas o trabalho é colocado nesse lugar, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, né? No qual o trabalho é a grande mola que move todo o processo econômico. Então, a gente precisa entender, e aí eu gosto quando ele traz que é qualquer atividade. Mesmo porque, até nessa linha mais técnica, laboral, né, organizacional, dentro da psicologia organizacional, já se discute esse conceito de trabalho ortodoxo.
muitas modificações foram implantadas a fim de fazer com que o trabalho seja algo menos penoso para as pessoas, menos difícil, menos, né? A pessoa precisa ser feliz fazendo o que faz. E, às vezes, isso é extremamente difícil para a grande maioria das pessoas. São pesquisas que dizem isso, né? As pessoas têm buscado cada vez mais se criar um ambiente no qual as pessoas se sintam bem, mesmo porque são muitas horas. O que eu acho um absurdo. Eu acho que a pessoa não devia trabalhar tantas horas assim, né? E eu estou falando das 8, viu? Porque tem gente que trabalha muito mais do que isso, né? Óbvio. Mas eu acho que até 8 é muito. A gente devia trabalhar só um turno. Essa é a minha tese, né? Trabalha um turno, no outro a gente vai ser feliz, entendeu? Melhor ainda, porque mesmo que você ame o que você faz, existem certas obrigações que tornam penoso. Então, a gente precisa do conciliar, né? O fazer e o descanso. Então, esse conceito eu gosto. E quando ele diz que isso nos modifica, então, eu não fico a mesma pessoa depois de um trabalho. E o trabalho é tudo que eu faço. Então, o espírito, toda a atividade do espírito é um trabalho. E, às vezes, a pessoa diz assim, mas não estou fazendo nada. Se você está realizando qualquer atividade, ainda que seja uma atividade de lazer, é um trabalho. No sentido de que ali existe uma ação, você está atuando, e nesse atuar, você transforma o ambiente e você se transforma. E aí a gente já começa a desconstruir o conceito de trabalho nessa perspectiva mais técnica, mais organizacional, e passar a entender que se eu estou fazendo um desenho, uma pintura, eu estou no lazer fazendo uma bijuteria porque eu gosto, porque me dá prazer e eu estou feliz, ou fazendo uma jardinagem, ou qualquer essas outras coisas que nós gostamos de fazer, e até quando nós estamos fazendo trabalhos que não exigem a questão manual. Quando eu estou estudando é um trabalho, tanto que ocupação estudante, quando você é estudante, ou seja, o exercício intelectual também é um trabalho, porque também lhe modifica, também transforma a sua visão de mundo. Então, hoje nós vamos pensar em trabalho nessa perspectiva mais alargada, e nós vamos questionar o trabalho em nossas vidas. Que lugar é esse que o trabalho ocupa como um instrumento do espírito no seu processo de progressão, no seu processo de evolução? A gente precisa trazer isso e trazer aquilo que o Espiritismo nos fornece como conhecimento e como ferramenta para a nossa vida, para a nossa existência. Então, nós precisamos trazer uma praxis, senão nós viramos teóricos do Espiritismo, teóricos da religião, e vamos repetindo coisas muito bonitas, muito legais, mas, no fim, vocês têm que perguntar assim, para qualquer palestrante ou facilitador, e qual é a lição que eu vou levar para casa? Qual é o significado disso para mim, para a minha vida? Como é que isso me transforma? Como é que isso me torna um ser humano melhor? Como é que isso me ajuda a lidar com as minhas aflições, com as minhas dúvidas, com os sentimentos que eu não gostaria de ter, mas que eu tenho? Isso é o principal, porque teoria, palavras bonitas, coisas complexas, qualquer um pode aprender. Todo mundo tem inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então, todo mundo pode aprender a falar, a dizer, né? A organizar as ideias. Todo mundo pode aprender. Uns têm mais facilidades, outros mais, mas todo mundo pode aprender. É uma técnica, né? Agora, a transformação aí é outra história. Como é que você utiliza o que você está aprendendo aqui na sua vida? O que esse aprendizado fez com que você olhasse para as coisas de uma maneira diferente? Interpretasse determinados acontecimentos de uma forma diferente? É isso que a gente precisa consolidar, porque essa é a proposta do Espiritismo. É uma proposta de transformação, é uma proposta de releitura do mundo em que você vive. Não é uma proposta de salvação, não é uma proposta de você ir para o céu, ficar pela eternidade
desfrutando a felicidade. Não, não é essa a proposta. É a proposta de transformação na sua existência do aqui e do agora. Como você olha para... Qual é o seu olhar sobre esta sociedade na qual você vive, neste momento, para as grandes questões que nós, espíritos, enfrentamos? Nós não podemos dissociar tudo o que acontece lá fora com a proposta do espiritismo, porque todo mundo que está lá são espíritos. E toda essa barafunda, essa confusão que está armada no mundo, somos nós. A confusão é nossa. Né? Tudo aquilo que a gente desaprova no mundo, que a gente acha um horror, que a gente gostaria que fosse diferente, é resultante da nossa própria confusão, da nossa inabilidade, da nossa incapacidade de construirmos algo diferente disso, porque é reflexo do que nós somos ainda. E também tudo de belo que a gente vê, porque o mundo não é feito só de coisas ruins. Tem muita coisa boa também que foi construída e que está acontecendo e que também é reflexo nosso. É uma construção nossa. Então, nós precisamos olhar para o mundo e fazer parte do mundo. Eu me lembro, há uma certa época, eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu trabalhei na Secretaria de Saúde do município de Salvador quase 31 anos. Me aposentei em dezembro do ano passado, aleluia, me aposentei, consegui. Mas eu amava meu trabalho, tá? Aliás, eu continuo trabalhando no SUS até hoje. Eu brinco, eu digo que eu saí do SUS e o SUS não saiu de mim, porque eu estou trabalhando como voluntária num projeto chamado Unidos pela Vacina, e na Bahia inteira. É um projeto que está acontecendo no Brasil inteiro e eu estou responsável por ele aqui na Bahia. Né? Então, estou aí em contato com os municípios da Bahia toda, fazendo esse trabalho, conseguindo materiais e equipamentos para ajudar na campanha de vacinação contra a Covid. Então, eu saí do SUS, o SUS não saiu de mim, nunca sairá. Né? Então, eu tinha paixão, não me aposentei porque eu estava chateada, não. Eu aposentei porque estava na época de desenvolver novos projetos, assim, que é o que eu estou fazendo agora. Então, eu trabalhei durante quase 30 anos, né, na Secretaria Municipal de Saúde, e o entendimento das pessoas relacionadas com o ambiente de trabalho, muitas vezes era reflexo de uma dissociação entre o que estava acontecendo no mundo e o que estava acontecendo ali. E aí, eu andava comigo um motorista, numa certa época, né? Eu estava trabalhando nessa época no subúrbio ferroviário, pertinho, né, ali no subúrbio ferroviário, e ele andava comigo para cima e para baixo. Eu trabalhava na vigilância epidemiológica, e nós fazíamos investigação epidemiológica, né, das doenças infecto-contagiosas, que eu sempre gostei de trabalhar com essa parte. Né, com a vigilância epidemiológica, fiz mestrado, doutorado, tudo, eu sou epidemiologista, eu gosto de trabalhar com isso. E isso, você tem que andar aí pelas periferias todas e por todos os lugares. E aí ele dizia assim: doutora, o pastor da minha igreja falou que não é para eu ter televisão em casa, que é para não saber das coisas do mundo. Aí eu disse: mas seu fulaninho, se o senhor não souber as coisas do mundo, o senhor vai saber as coisas de onde? Né? Mas a gente fala assim, relacionado com determinadas linhas da igreja evangélica, que não são todas, para a gente não confundir os evangélicos como um bloco só, porque não é. São várias, né, divisões e tal, e nem todos pensam e agem dessa forma. Mas, às vezes, a gente também age. Todas as religiões podem fazer isso. Que é, o mundo está pegando fogo lá fora e eu estou aqui querendo dissociar completamente esse aprendizado, esse entendimento de ser espírito e de estar aqui para evoluir de tudo que acontece lá. Como se eu pudesse fechar ali o portão e ficar aqui dentro e aqui fosse uma realidade paralela. Mas não é, porque nós todos estamos vivendo no mundo e as questões estão postas para nós como espíritos. Então, a questão é como eu posso levar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu compreendo para lá. Como eu posso trazer o entendimento de ser espírito imortal, o entendimento da evolução, da reencarnação, da mediunidade? Como eu posso levar a ética cristã, ou a ética de Jesus? Eu não gosto de falar cristã, porque tem muitas religiões cristãs que, na verdade, não seguem a ética do Cristo.
Então, a ética proposta por Jesus, de que forma eu posso pegar essa ética e me transformar e levar essa ética para a minha vida de relação no mundo, na família, né, na sociedade, no trabalho. Como eu me relaciono, né, com esses conceitos e como é que eles me transformam para que eu possa atuar no mundo a partir disso. E não deixar o mundo lá fora e virar um anjo aqui dentro e ficar todo mundo chamando todo mundo de irmão e aquele negócio todo bonito, que é muito legal, eu adoro, como eu comecei falando aqui, que é muito bom esse encontro, essa alegria, essa troca, é maravilhoso. Mas não pode ser suficiente. É preciso, então, levar aquilo que eu compreendo aqui para a minha vida. Porque essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião viva, de movimento, porque se os espíritos estão evoluindo, a sociedade está evoluindo, os conceitos precisam evoluir, nós precisamos acompanhar tudo isso, então tudo se transforma. Não é algo estático, repetitivo, inquestionável. Não. Vamos questionar as coisas. Então, vamos lá. Bom, até aí tudo bem? Falei pra caramba, né? Gente, ó, deixa eu beber uma água aqui. Gente, eu queria que vocês perguntassem, tá? Eu queria que vocês ficassem à vontade. Deixa só eu tirar isso aqui um minuto. Essa máscara é horrível. Tem que respirar. A professora tem que respirar, entendeu? Levanta a mãozinha que eu chego com Quando ninguém pergunta nada, é porque a aula está uma porcaria, ninguém está entendendo nada, todo mundo quer que acabe logo, ou então está boa demais, está todo mundo ligado. Não, eu sempre fico com a segunda, porque eu estou aqui dando meu recado, né? Dando meu recado. Se não me pararem, eu vou embora até 10 horas da noite aqui, na boa. Então, o ser humano primitivo, para ele, o trabalho, né, na época primitiva, era caçar, pescar, colher frutos, né, e eles tinham religião, a religião deles era deuses, eram elementos da natureza, né, trovão, relâmpago, e à medida em que eles vão evoluindo, eles vão ganhando maturidade organizacional, né, e a sociedade, então, torna-se uma sociedade composta. Eu botei ali de patrões e servos, mas, assim, existiu muita coisa até chegar. Eu estou em um slide falando de um processo de milhares de anos, tá? Em que, inicialmente, nós éramos caçadores-coletores, vivíamos em grupos muito pequenos, em torno de 20, 30 indivíduos, e aí foi algo fundamental dentro do processo de trabalho. Existia trabalho aí? Existia trabalho. Existia divisão de trabalho? Existia divisão de trabalho. Os homens caçavam, traziam as coisas, as mulheres ficavam, né, cuidando das crias. Então, existia um trabalho, existia uma divisão de trabalho. Mas aí os seres humanos descobriram algo que foi fundamental para a gente chegar à sociedade de classes e essa organização. Quem sabe o que foi que nós descobrimos que mudou tudo? Mudou tudo, hein? Arrisca. Agricultura. Agricultura, perfeito. Na hora que os seres humanos descobrem a agricultura, gente, isso teve uma... Às vezes as pessoas não param para pensar. Porque, veja, éramos caçadores-coletores. Quando se esgotava alimento ali, se andava, ia, e ok. A partir do momento em que se descobre a agricultura e a pecuária, logo em seguida, ocorre a fixação dos seres humanos em um espaço geográfico. E mais, ocorre uma disponibilidade de alimento. Então, nós não precisamos ficar o dia inteiro gastando energia, correndo atrás da comida,
porque existia uma disponibilidade. Isso nos liberou tempo. Então, dois fenômenos, uma a liberação de tempo e outro a alimentação, que teve um papel fundamental na estruturação do nosso cérebro. Por quê? Porque o cérebro de um ser humano primitivo pesava em torno de 500 gramas. Hoje, o nosso cérebro pesa em torno de 1,3 kg a 1,5 kg. Olha quantas voltas e quantos bilhões de neurônios. E a gente precisou de muita proteína para fazer tudo isso. Então, houve esse momento demarcatório fundamental. E aí, o que foi que aconteceu em consequência disso? Além de nós termos nos tornado criaturas gregárias, ou seja, nos fixamos, produzimos alimentos, tivemos disponibilidade de alimentos, então a gente começou a viver mais. Um ser humano primitivo vivia em torno de 18 anos. 18. Né? E aí nós passamos a viver mais, né? Longevidade e reprodução mais. Então, nossa população foi aumentando. E aí, o que acontece? Se você tem mais gente junta, o que acontece? Treta, né? Porque gente junta só dá treta. Treta. Então, nós saímos, de caçadores-coletores, de grupos de 20 a 30 indivíduos, para, na Idade Antiga, cidades-estados com 10 mil habitantes. 10 mil. Então, como organizar isso? E aí começou tudo, começou a organizar as classes, começou a organizar as funções, né? Começou a ter que, porque se hoje a gente, com pouca gente, se você tiver com um grupo de amigos e quiser decidir para onde vai almoçar, é uma treta, mas ali não gostei daquela comida, isso aconteceu, vamos para lá, ali é longe, não tem onde estacionar, e fica aquela treta generalizada. Até para dividir a conta treta. Imagina, né, esses seres humanos todos juntos, nesse espaço, precisando fazer toda essa divisão. E também vão surgindo as coisas, né? Vai surgindo o calendário, porque a agricultura exigia o conhecimento, o calendário. Né? E, segundo os historiadores da evolução humana, quem descobriu a agricultura foram as mulheres. Claro, essas coisas marcantes assim na evolução da humanidade, mulher. Isso acontece muito, os homens tomam a fama, a gente cria, eles tomam a fama, mas não mais é atribuído às mulheres. Né? Por quê? Porque elas ficavam, e foram elas que observaram a germinação das sementes. Então, foram mulheres. Assim como o desenvolvimento da linguagem e de muitas ferramentas também foram mulheres. Porque os homens saíam para caçar, né? E as mulheres ficavam ali com as crias, cuidando e protegendo as crias. Então, a descoberta da agricultura muda tudo nessa relação de trabalho. Da sociedade primitiva, né, em que não existia uma definição muito grande para além do gênero. Mulheres ficavam ali, homens caçavam, e, pela força física, para toda uma divisão de sociedade. É aí, nesse momento, que surgem as religiões, né, que surgem os sacerdotes, que surgem os xamãs, que surge também o rei, a figura de liderança, porque os seres humanos já não projetam mais seus deuses na natureza, eles precisavam de uma projeção mais próxima, e aí projeta a divindade num ser humano, aquele que era o mais forte, aquele que, sei lá, aconteceu alguma coisa, e também as guerras. Porque o que aconteceu? A tribo de Ana estava lá, belezinha, plantou o negocinho dela, a minha estava cá, plantei, mas aí não choveu na sua, ou choveu demais. Deu formiga, praga de gafanhoto, né? Aí o que você faz? Vem para a minha. Quer que nós aqui fazemos? Não. Aqui não. Então, a treta começa. Né? Então, assim, veja que aí a gente começa a entender a relação de trabalho, tá? Tudo isso eu estou falando para vocês para a gente desconstruir conceito de trabalho e reconstruir conceito de trabalho e entender como o trabalho está na veia, assim, está arraigado
na veia dos seres humanos. Então, nós sempre trabalhamos, mas o trabalho também foi evoluindo junto com a evolução da sociedade. Eu não gosto nem de usar a palavra exatamente evolução, eu gosto de usar a palavra complexificação. A sociedade foi ficando mais complexa e as relações de trabalho também foram ganhando complexidade, né, na medida em que os seres humanos foram crescendo populacionalmente, crescendo em número de indivíduos e exigindo mais organização da sociedade. E aí foi surgir também o dinheiro, né, bem para frente, porque primeiro surgiram as coisas de troca, né? Só que aí foram, pô, isso aqui é muito pesado. Primeiro era a troca de coisas, 1 quilo de arroz, não sei o quê, mas aí uma saca para carregar, depois ouro, pedras preciosas e depois dinheiro, né? E hoje nem dinheiro, né? Hoje o dinheiro é de plástico, né? Bota o cartãozinho no bolso. Pix, bota. É virtual. Eu queria que a gente abolisse. Bom, abolir. Eu gostaria. É uma utopia, né? Porque é um escambo moderno, que é assim, meu sonho, né? Como disse Luther King, eu tenho um sonho. O meu sonho seria que as riquezas fossem compartilhadas, em que todas as pessoas, ou melhor, que nenhuma pessoa fosse dormir de barriga vazia, que nenhuma pessoa morasse embaixo da ponte, que nenhuma pessoa passasse necessidade, que todas as pessoas pudessem ter acesso a tudo que a gente desenvolveu em termos de saúde. Tá? Não é sonho de, vamos todo mundo ser empreendedor, todo mundo ser rico. Não, não dá para isso. Aliás, Deus me livre, né? Porque o que ia ter de consumo, a gente ia ser igual uns gafanhotos e acabar com o planeta Terra todo se a gente incluísse os milhões de pessoas que estão fora da linha de consumo. Imagine nessa perspectiva, se fosse dessa maneira. Pois é, não dá. Para que eles entrem, nós temos que pensar num novo modelo. Porque se a gente entra no modelo, né? Hoje meu marido estava falando, a gente estava indo fazer exame, velho, né? A pessoa fica velha, vive indo junto para o médico, é um processo. E aí estávamos indo juntos lá para o cardiopulmonar, a gente mora em Patamares, então a gente estava atravessando ali a ACM, um engarrafamento e tal. Aí ele, isso aqui não tem jeito, faz obra, faz BRT, faz não sei o quê. Eu digo, pois é, tirou as árvores, destruiu o negócio, fez aquele negócio horroroso que eu acho feio, aquilo ali, né? Cimento, tal. É minha visão, né? Eu gosto de um negócio mais com verde. Eu disse, não tem jeito, porque não vai resolver o problema do trânsito numa perspectiva individualista. Não adianta fazer mais ruas e não sei o quê, pista para carro passar. Precisa diminuir o número de carros na rua e aumentar o transporte e melhorar o transporte coletivo. Está vendo? A perspectiva tem que ser coletiva, não é? Porque um sistema coletivo de qualidade, você vai gastar sua gasolina, para quê? Seu carro, estacionamento, engarrafamento. Eu morei na Suíça durante 6 meses, em 2012, fazendo meu doutorado. Eu fiz um doutorado sanduíche, parte aqui na UFBA, e fiz esses 6 meses num projeto lá com a Universidade de Basel, mais ou menos na divisão lá da Suíça com a Alemanha e com a França. A Basel fica ali num triângulozinho, né, entre esses 3 países. E Basel é uma cidade de 200 mil habitantes. Uma das maiores da Suíça, porque as cidades suíças são todas pequenininhas, porque a Suíça também é uma coisinha pequena, né, tamanho de Sergipe, se não for menor. E aí, eu nunca peguei um engarrafamento. Em 6 meses, não tem engarrafamento. Não tem. Que é uma cidade de 200 mil habitantes, que tem um sistema de metrô e de transporte impecável. Então, você entra no metrô, você vê da pessoa mais simples ao executivo lá de paletó, diretor do banco, não sei o quê, todo mundo anda de ônibus. Anda de bicicleta. Bicicleta lá cara, eu queria comprar uma bicicleta para me exercitar, mas há muitos euros não deu para mim comprar a bicicleta. Mesmo usada, eu queria uma usada, mas assim eu não consegui comprar porque eu estava lá vivendo de bolsa, né? De bolsa CNPq, e meu salário aqui preservado, pagando as contas, porque os boletos continuaram chegando aqui no Brasil. Então, não tinha como eu me dizer. Então,
veja, a ideia é o quê? O coletivo, é pensar no coletivo. Se você não pensa no coletivo e você tenta fazer uma transformação dessa e de fazer de cada pessoa um consumidor, você acaba com os recursos naturais do planeta, porque não pode existir crescimento infinito num planeta com recursos finitos. Essa matemática não fecha. A gente precisa ressignificar. Por mim, podia fechar todas as fábricas de carro. Já tem muito carro no mundo, não precisa mais. Os carros são todos, quase todos, né? São para um único indivíduo. Isso. Se você ficar observando, né, então tem que privilegiar. Já pensou uns veículos, aí, uns metrôs de superfície, que lá em base eram todos de superfície, bonitões, passando, com árvores plantadas assim dos lados para ficar bonito, com pista para a gente caminhar, com ciclovia para a gente ir de bicicleta, com segurança, né? A questão da segurança é importante, porque eu poderia ir de bicicleta para o trabalho, até caminhando, mas não é seguro. Mas tem medo, exatamente. Então, veja quantas coisas estão envolvidas, né? Então, não adianta pista. Quanto mais você fizer e mais você estimular as pessoas a comprarem carro, mais carro vai ter. E engarrafamento continua. Segue, segue, segue. E aí? Não vai acabar? Os materiais que usa para fazer todas essas coisas que a gente consome não vão acabar? Vão acabar. Não é infinito, né? Os materiais não são infinitos no planeta Terra. Então, a gente tem que reorganizar e pensar mais no coletivo e menos no individualismo. Essa é a proposta, né? Mas é uma proposta que tem muita coisa para vencer ainda. Está ali falando isso. Mas isso envolve uma concepção, essa questão, por exemplo, aliando trabalho com progresso. Sim, sim, sim. Você estava falando, eu estava lembrando de uma amiga minha que também é psicóloga, está fazendo doutorado em psicologia social, e me chamou a atenção disso, eu parei para refletir diferente. Como o trabalho e progresso está muito associado ao modelo financeiro, está associado também à progressão financeira. Uhum. E progressão financeira significa que eu tenho que ter um determinado status de consumo. Isso. Então, o seu trabalho e eu tenho uma determinada renda, isso é a concepção que a gente tem, pelo menos na nossa sociedade, enquanto o Brasil. Outros locais, outras sociedades podem ter uma perspectiva diferente. Mas precisa-se ter a manutenção do status. Então, enquanto as pessoas estão trabalhando enlouquecidamente para comprar um carro cada vez melhor, eu tenho essa concepção. Eu acho que luxo é trabalhar de metrô. Não precisar pegar carro. Eu amo o metrô. Pensa numa pessoa apaixonada por um metrô. Onde eu chego tem metrô, Glória. É aqui mesmo que eu vou. Amo andar de metrô justamente porque, primeiro, que você consegue ver distintas realidades de várias pessoas. Rápido, não tem engarrafamento. Rápido, não tem engarrafamento, exatamente. Então, mas existe essa concepção de que eu preciso ter um determinado carro, né? O carro tem que quase que conversar comigo, o carro tem que ter quase um computador de bordo para poder ter status. Eu preciso ter um determinado padrão para que o meu trabalho seja, digamos assim, dignificado socialmente. Uhum. Então, e quando você tem uma perspectiva diferente, é como se você não tivesse ambição, é como se você não tivesse uma visão de evolução e de progresso. Quando você diz, mas não precisa disso, mas não precisa assim. Eu conheço pessoas que têm trabalhos que eu admiro muito. Eu conheço uma pessoa que é professora da rede pública, a mãe de uma amiga minha, professora de uma rede pública na cidade pequena aqui do interior da Bahia, e é professora de alfabetização. Remuneração para essas pessoas é muito baixa, mas olha o trabalho dessa pessoa. Ela ensina na rede pública, a alunos da rede pública, a coisa mais sagrada que podia ter, ler e escrever. Uhum. E se sente muito feliz com isso. Porém, existe aquela coisa de, mas você vai fazer mestrado, não vai virar professor universitário, não vai fazer concurso disso, daquilo, para você sempre estar com essa perspectiva do crescimento financeiro. Isso, por isso que a gente precisa fazer, como eu coloquei aqui, a gente precisa saber até que ponto o padrão cultural nos molda e molda as nossas escolhas, até que ponto o que eu realmente quero, né? E as pessoas felizes são aquelas que realmente sabem o que é que sua alma está pedindo. E aí eu tenho uma amiga que a filha fez uma escolha, né? Fez faculdade, fez tudo, ela, o marido, e resolveram ir morar numa reserva florestal lá em Itacaré.
mora lá, cria os filhos lá. Agora que o menino veio para a universidade, está morando aqui com a avó, mas fizeram essa opção. E ela disse que inicialmente ela disse, mas minha filha, você é maluca, que você vai se meter nesse... O importante é ser feliz, gente. Ou quem resolve dar a louca e morar no Capão. Conheço vários, porque eu frequento muito a Chapada, eu adoro, amo a Chapada. E o pessoal chega lá, se encanta e vai-se embora para lá. E vivem uma vida muito simples, mas muito cheia de significado. Com isso, eu estou dizendo que quem é CEO de empresa ou quem quer crescer está errado? Não, claro que não. Não. O importante é a gente se perguntar qual é o nosso limite, o importante é a gente perguntar o que eu realmente quero e até que ponto eu estou sendo empurrada, né, por esse coletivo que me empurra, como é que anda a minha saúde física, a minha saúde mental, porque se eu não estou bem, se fisicamente eu não estou bem, se mentalmente eu não estou bem, tem alguma coisa que está errado, que não está coerente com a minha alma. Mas isso não significa, porque os espíritos, existe uma diversidade e existe uma riqueza de possibilidades. Então, a gente não vai demarcar aqui o que é certo e o que é errado. Existe aquilo que é bom para mim e que eu abraço, e existe aquilo que não é bom para mim e que eu não abraço, sem a pretensão de isso ser certo e isso ser errado. Cada um precisa fazer as suas escolhas. A grande chave é você estar consciente, você está atuando consciente das suas escolhas, ou a vida está lhe empurrando e você está fazendo escolhas, mas sem autorreflexão, sem autoconsciência. Acho que essa é a grande chave. Não importa o que é que você escolha, né? Se você quer cheirar fumaça de óleo diesel, ou se você quer ir para o meio do mato e viver uma vida simples, nenhum dos dois está errado. Se a pessoa ambiciona chegar à presidência de uma empresa, existe muita coisa que o espírito pode fazer se chegar. Se ele chega autoconsciente, se ele leva esse olhar espiritual para esse lugar que ele está ocupando, ele pode fazer muita coisa, né? Um empresário, um grande empresário que dirige uma grande rede e que gera milhões de empregos, dependendo da forma como ele se porte diante disso, ele pode estar sendo franciscano. E olha que Francisco a gente assume a pobreza, né? Mas se ele está compartilhando e se ele está proporcionando o bem-estar a milhares de pessoas, ele não está sendo nesse momento? Como é que está lidando com isso? Essa é a reflexão que a gente precisa. É essa autoconsciência do que eu estou fazendo, é esse olhar espiritual para as coisas, e não essa coisa estreita de que isso é errado, isso pode, isso não pode, ou essa imposição, né, para as pessoas. Então, se você não escolhe uma vida alternativa, então você está errado. Você está autoconsciente da escolha que você está fazendo, né? Você está trazendo e agregando valores do espírito imortal que você é para o seu fazer, para o seu labor. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer e não se estreitar no qual é o caminho. Existem diversidade de caminhos. Escolha o seu, mas escolha de forma consciente. O que eu queria complementar no que você falou, há um tempo atrás, não tem nem muito tempo, um dos jardineiros que trabalha lá no condomínio onde eu moro, ele me disse uma coisa que realmente me fez refletir e mudou até um pouco o cenário e a forma de ver o trabalho. Ele me disse o seguinte: eu acho tão interessante que eu passo a semana toda aqui dentro do condomínio e vejo que tem pessoas aqui que passam o ano inteiro sem entrar na piscina e tem piscina em casa. Eu vejo que as casas são enormes, são casas tão bonitas, mas elas estão sempre vazias e nunca há movimento nenhum. Parece que não mora ninguém por aqui. Eu não sei por que as pessoas trabalham tanto se elas não podem usufruir de tudo isso que elas têm aqui. É estranho. Ele falou, eu acho tão estranho tudo isso. Interessante essa reflexão, né? Exatamente. Então, qual é a sua relação com o trabalho? O trabalho, ele deveria estar estreitamente relacionado com o nosso progresso espiritual, com a nossa evolução. O trabalho precisaria ter um significado maior do que o ter coisas. Porque o ter coisas, nada contra a quem gosta de ter coisas, mas as coisas, elas precisam ter um significado, um sentido interno, porque se você só acumula coisas e não dá isso um significado e um sentido, você vive no vazio. E esse vazio você busca preencher com
Por exemplo, as pessoas que têm uma necessidade muito grande de poder, esse poder é para preencher um vazio interno. Ou pessoas que têm bilhões e bilhões, mas continuam querendo invadir os espaços daquele que não tem quase nada e ainda tomar e ter mais e mais e mais e mais. O que é isso, se não um vazio interno, uma fome interna que não pode ser saciada? A nossa alma, ela não se alimenta de coisas. A nossa alma se alimenta de subjetividades. É das emoções e dos sentimentos que as coisas nos provocam, que as experiências nos provocam, não coisas. Mesmo porque você não vai levar coisa nenhuma, e nada é seu, é tudo emprestado. Tudo é emprestado. Eu brinco com o pessoal quando eu falo sobre relacionamento, eu digo, até seu marido é emprestado, não é seu. Tudo é emprestado. O que você vai levar? Nada, nada. Nada que você tem é seu. Todas as coisas que você tem são empréstimos que você vai utilizar e vai deixar aí, né? Quando você se for. Você só vai ter você mesmo e o conjunto de experiências que você viveu. Então, é isso que é importante. E é isso que é importante no trabalho. Como eu vivo o meu mundo do trabalho? Que significado e que sentido eu dou ao que eu faço? E que contribuição coletiva aquilo que eu faço tem? Porque o crescimento e a evolução, ela ocorre tanto no nível individual quanto no nível coletivo. É sempre uma via dupla. Então, existem enfrentamentos, assim como existe crescimento individual nas experiências que eu vivo, e existe, ao mesmo tempo, eu também estou vivendo uma experiência coletiva. A gente está sempre nesse, né, entre o individual e o coletivo, porque a gente está vivendo a nossa questão interna, mas a gente também está vivendo num coletivo e contribuindo e fazendo parte de tudo isso. Bom, eu agora vou fazer uma sabatina aqui com vocês. Hoje tem prova, eu não sei se avisaram. E aí nós vamos fazer algumas perguntinhas, né? Tirada do Livro dos Espíritos, todas elas. Todas essas perguntas aí são tiradas do Livro dos Espíritos, tá? Então, vamos lá. Necessidade do trabalho. Pergunta 674. A necessidade do trabalho é uma lei natural? Será que é? Vamos ver. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização, olha esse complemento. A civilização, eu botaria umas aspas bem grandes nessa civilização aí, obriga o ser humano a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com o que vocês colocaram, com o que o jardineiro do seu condomínio falou. Ou seja, a gente vai aumentando as nossas necessidades. A gente vai, né, ganhando mais e aumentando necessidades. E existem muitas necessidades que são inventadas. São inventadas. Tem um monte de coisa que a gente usa que a gente realmente não precisa. Eu brinco, eu digo que o ser humano precisa menos do que o rato. O rato precisa de 4 As. Um rato, para invadir um lugar, ele precisa de água, abrigo, alimento e acesso. A gente só precisa de água, abrigo e alimento, porque o acesso a gente já tem, né? Água, abrigo e alimento. Essas são as necessidades básicas. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que viver, pelo amor de Deus, nas necessidades básicas. Eu estou dizendo que existem muitas coisas que a gente não precisa, muitas necessidades inventadas, que tanto nos aprisionam numa roda viva de trabalho para ganhar cada vez mais, para consumir, como ou acumular, consumir ou acumular, e, ao mesmo tempo, com essa forma de viver, nós desgastamos os recursos naturais do planeta, até a exaustão. Até a exaustão, né? As minas, para tirar minérios, tem tempo de vida útil. Vai tirando, polui tudo, destrói tudo e vai embora, quando não tem mais nada. Sim, e vai continuar assim? Por que nós não usamos a nossa inteligência, a nossa capacidade para criar tecnologias limpas, né? Para reciclar coisas, para que a gente não precise, para dar um descanso no planeta em várias áreas, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, e pensar numa perspectiva de que nós mesmos é que vamos retornar para esse planeta. Eu pergunto a vocês, que planeta vocês querem encontrar quando voltarem?
um planeta devastado, né? Um planeta com escassez de água, um planeta com cataclismas naturais provocados pelo efeito estufa, pelo aquecimento global, pelo aquecimento dos oceanos, pelo degelo dos polos, tudo isso provocado pela ação humana. Com os animais em extinção, perdendo a beleza, os cientistas dizem que a Terra está ficando silenciosa, que nós estamos matando os animais, a Terra está ficando silenciosa. É tão bom quando a gente entra numa mata e a gente ouve passarinho cantando, coachá do sapo, todos aqueles sons. O silêncio é muito triste. Então, a gente precisa pensar, nós mesmos vamos voltar. Que mundo eu quero encontrar quando eu chegar aqui? Então, a gente precisa se engajar na luta por um mundo que a gente quer encontrar quando voltar. Porque não serão outros espíritos, não pense que vocês vão escapar, não. Vocês vão voltar, viu, gente? Não escapa, não. Pergunta 675. Deve-se entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Essa ficou fácil, eu não vou nem demorar, porque a gente já falou sobre isso, né? O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Uma coisa que aqui nós valorizamos pouco é o trabalho manual, por conta da nossa herança escravocrata, tá? A escravidão, ela deixou isso, foram mais de 300 anos de escravidão, a gente tem 500 e poucos anos como nação, mais tempo de escravidão do que de abolição nós temos. E isso, quem fazia o trabalho braçal eram os escravos. Então, o brasileiro, ele valoriza pouco. Você chega na Europa, você viaja. Final de semana eu gostava muito de viajar, cada final de semana eu ia para um canto. E aí o pessoal fica na praça, vende suas coisas e aquilo ali é valorizado. Teve uma amiga minha que chegou em Portugal e aí tinha uma senhora vendendo trabalhos artesanais. Aí ela olhou e tal, ela fez assim, eu vou comprar para ajudar a senhora. A gente não faz isso aqui, né? Ela disse, não, me ajudar não, é meu trabalho. Você não tem que comprar para me ajudar. Isso aqui é meu trabalho. Então, aqui não. Aqui a pessoa acha que quem faz trabalho manual tem que ver de graça, né? Não tem que cobrar. A pessoa e sempre acha que é caro. Aí dá não sei quantos, 5 mil reais num celular, mas não quer dar 500 reais em um tapete feito à mão, uma coisa que a pessoa... tá caro. Exclusivo, que tem toda uma energia que a pessoa coloca, porque o artista, ele bota mais do que técnica, ele bota amor. Né? Ele bota da energia dele ali naquilo. Não, está caro. Por quê? Porque está associado à escravidão. E tudo que vem dessa linha, da cor das pessoas, ao cabelo das pessoas, às roupas das pessoas e ao trabalho manual é desvalorizado. Tá? Mas todo trabalho é útil, vamos botar isso na mente. Uma vez que o repouso é uma necessidade após o trabalho, não é ele uma lei natural. Ó, a aposentadoria aí, gente. Para aqueles que vão se aposentar, tá? Tem aqueles que não vão. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve se elevar acima da matéria. Lembra que eu falei que quando a gente descobre, então, a agricultura, sobra tempo? Sobra tempo para que as pessoas pensem. Quando vocês trabalham demais, você não tem tempo de pensar, de refletir, inclusive sobre o seu próprio fazer, porque você está tão sobrecarregado que não dá. Então, a gente precisa do ócio criativo, a gente precisa se dar tempo para pensar, para contemplar, para meditar. Não é gostoso você sentar assim em frente a uma paisagem, uma praia, ou você ficar em casa assim sentado? Eu adoro. Quando eu enfio a chave na porta, ninguém, só os cachorros, eu gosto. E olha que eu moro só atualmente, né, com meu marido, com meu filho caçula, porque as meninas já casaram, já foram embora. Mas eu gosto de ficar em casa sozinha, né? Porque aí eu abro a porta, ninguém, só meus cachorrinhos. Aí maravilha, me jogo e fico lá, sem fazer nada.
e fazendo tudo, porque a minha mente, eu crio palestras, eu crio poemas, né? Eu elaboro seminários, eu faço reflexões sobre determinadas situações, eu analiso situações, eu faço planejamento de coisas. Estou ali, né? De boa. Mas, às vezes, as pessoas têm até vergonha de ficar sem fazer nada. Já prestou atenção? Parece que dá uma culpa, né? Durante a pandemia, né? Eu estou com culpa porque eu não tenho nada para fazer. Eu me lembro de uma... Está parecendo uma paciente, há muitos anos atrás, que, quando ela conseguiu resolver todos os problemas dela, ela achava que ela ia morrer, porque ela só sabia viver. Ela só sabia viver com problemas. Mas, mulher, tu é problemática mesmo, porque resolveu tudo, agora eu vou morrer porque eu não tenho mais problemas. Essa questão que você está falando, por exemplo, eu trabalhei há mais de 20 anos na mesma profissão. Eu sou tão velha assim, mas eu comecei cedo, né? O espírito não tem idade, fique tranquila. E agora, na quarentena, acabei parando, né? E aquela minha necessidade de trabalhar, de muito tempo trabalhando, veio. Mas o quanto é importante você parar um pouquinho e ter essa parte de lazer. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena em casa, quarentena 24 horas. Aula online, agora que ela está voltando. Mas quando eu conseguia que ela fosse para a casa dos avós, por exemplo, eu ficava sozinha em casa sem fazer nada. O quanto era saudável para mim, né, para minha mente, para minha pessoa, que trabalhou durante muito tempo e gostava do que fazia, mas o quanto também é importante você ter esse momento de pausa, né? Isso, esse período sabático, né, que as pessoas falam, preciso tirar um período sabático, é muito importante. Mas é mais importante ainda você incorporar na sua rotina momentos de descanso, de reflexão, sabe? Quando a gente faz isso, a gente se sente muito melhor, a gente consegue parar para a autorreflexão sobre o nosso próprio fazer, sobre o nosso viver, sobre o que a gente quer. Porque se você está ocupado o tempo inteiro, você não consegue fazer isso. Então, é importante se proporcionar esses momentos, e essa é uma forma saudável de lidar com o trabalho. Então, a gente precisa encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com o trabalho. E vejam vocês que tudo está conectado a uma visão de mundo. Há uma determinada enquadre, alguém colocou aqui, não sei se foi ela, que colocou que sucesso está relacionado com ter coisas, ter um determinado padrão. Eu me lembro que meu irmão caçula, ele é médico, e aí ele formou e tal, estava trabalhando, não sei o quê, tal. Aí tinha um Palio azul, ele comprou um Palio, dirigiu o Palio dele lá feliz, aí chegou um determinado momento, ele resolveu trocar. Né, já tinha alguns anos e tal, estava precisando. Aí ele disse, vou comprar tal carro, não me lembro qual. Pessoal, você não está mais na época, porque já tem X anos de formado, você tem que ter um carro melhor. Porque você não pode ser médico e ter esse carro. Não pode ter Palio, você tem que ter um carro de mais status. Então, as pessoas trabalham em função de status. Se um me leva daqui para lá e dali para cá, para onde eu quero, por que eu tenho que ter o outro? Mas aí a gente fica aprisionado na cultura. Lembra que eu comecei falando disso? A gente fica aprisionado. E por isso que a gente precisa dessa autorreflexão. Sobre o que eu quero mesmo, o que é importante para mim mesmo, né? O que minha alma pede, o que minha alma tem fome. E quais são os limites? Quais são os limites? Até onde eu quero ir? Né? Qual é o meu limite em termos de me sentir satisfeita e qual é o novo ciclo que eu quero abrir a partir desse limite? Porque eu conheço pessoas e atendo, inclusive, algumas pessoas, principalmente homens, que não sabem o que fazer da vida após a aposentadoria. Eu conheço alguns que entraram em jogo, ficaram viciados em jogo, outros em álcool, outros se tornaram hipocondríacos. Por quê? Porque não consegue se perceber fora desse lugar de ser um trabalhador. Não consegue. É como se socialmente tivesse sido banido. E aí não sabe, o que eu faço com o meu tempo agora? O que eu faço agora? Eu sou quem mesmo? Fora de ser fulano que trabalha ali. Às vezes até as amizades são só do trabalho. Tudo gira em torno do trabalho e a pessoa não constrói outras vias. E as empresas também não se preocupam, por outro lado, né, em preparar as pessoas.
chupa o bagaço e depois chupa a laranja, depois joga o bagaço fora e não se preocupa em fazer esse processo, que é um processo, né? Porque tem toda uma construção social e tem uma construção psíquica também, do lugar que a pessoa vai, que tem os amigos, que tem o lugar, que tem o que fazer, a pessoa, de repente, sai de tudo isso. E aí? Como é que eu me situo? Como é a minha inserção? Né? Isso talvez atinja menos as mulheres, porque as mulheres andam mais juntas, as mulheres se envolvem mais com os netos, com as filhas. Então, me parece que atinge menos, me parece, tá, gente? Não tenho nenhuma base científica para estar colocando isso aqui. É minha experiência como terapeuta, então não posso fazer inferências. Mas me parece que para as mulheres é menos difícil esse processo. Parece que as mulheres conseguem se reinventar após a aposentadoria mais facilmente que os homens, até por causa da sociedade machista, né? A sociedade machista não é só ruim para as mulheres, também é tremendamente prejudicial para os homens. Exige muito deles também, e é muito difícil para eles também. É ruim para todo mundo, na verdade. Vamos lá. Quem responde essa aí? O que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores o excesso de trabalho? Oi, e aí? É uma das piores ações, tá? Todo aquele que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subordinados, porque transgride está escrito certo, gente? A lei de Deus. Eu acho que está errado. Tá doido ali. Tá doido. Onde vocês estão vendo aquela maluquice ali, leiam transgride, tá? A lei de Deus. Apaga isso aí, viu, Rodrigo, da apresentação. Digitando, com certeza. Vamos lá. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? O ser humano, né, gente? Por favor. Sim, pois está obrigado ao trabalho apenas na proporção das suas forças. Então, quando a gente se posiciona a favor do tempo de aposentadoria, a gente está utilizando uma forma, na ética, de uma proposta dos espíritos. Olha como a gente pode utilizar isso na análise das coisas. Como é que eu me posiciono frente a isso? Né? Então, as pessoas precisam de repouso, e as pessoas não precisam de repouso para morrer. As pessoas precisam de repouso para continuar vivendo ainda. Não é? A aposentadoria deve ser um prêmio, e não uma sentença, tipo, de morte. Aí você chega com 80 anos, se aposente agora. Parece a aposentadoria agora, nesse tempo, nessa nova reforma, né, a última reforma que teve, parece a lei do sexagenário na época da escravidão. Que escravo acima de 60 anos estava liberto. Qual era o escravo que chegava em 60 anos? Quase nenhum. E os que chegavam eram jogados para a rua, para não dar despesa, sem trabalhar. Não tem benefício nenhum essa lei. Não serve para mais nada, joga na rua. Entendeu? Porque aí nem comida tinha. Então não servia mais para trabalhar. Então pode libertar os que chegavam, os poucos que chegavam. Então, você realmente deixa para lá. Como é que você pode pensar da pessoa... 30 anos de trabalho, no meu entendimento, é bastante doação, né? Bastante tempo. Mesmo que a pessoa ainda esteja bem, jovem, a pessoa pode usar o tempo dela para fazer outras coisas, nessa perspectiva de que trabalho não é só o labor que você faz pela sua profissão, para se sustentar, para ganhar seu dinheiro. Tantas coisas você pode fazer. Que além do trabalho, pode desenvolver uma atividade. Exatamente. Que é trabalho. Mas não trabalho, e isso não trabalho na perspectiva do o ponto, a obrigação. Quantas coisas você pode fazer, você pode aprender, você pode realizar depois da aposentadoria, né? Vamos lá. O que é que tem mais aí? Que recursos utilizará o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver e que não tem condições? O forte deve trabalhar para o fraco. Na ausência de uma família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Vocês estão percebendo como tem respostas aí a questionamentos atuais, a posicionamentos atuais? Isso aí, essa resposta aí é do compartilhamento das riquezas.
Eu já ouvi isso mesmo num documentário que eu assisti há muitos anos atrás e que eu usava muito com meus alunos, quando eu fui professora da Baiana, eu ensinava os meninos, eu ensinava saúde coletiva, e teve um documentário em que um canadense foi questionado sobre a questão dos impostos, porque lá eles têm, né, impostos pesados sobre grandes fortunas, para poder proporcionar o estado de bem-estar social e todos os benefícios sociais que eles têm lá. E aí perguntaram a ele, mas você acha isso justo? Ele disse sim, sim. Né? Os que têm mais precisam ajudar os que têm menos, a fim de ter uma sociedade mais justa. Parece tão óbvio, né? Então, quando a gente vai analisar determinados acontecimentos sociais desse momento, se a gente for no Livro dos Espíritos, se a gente for pegar as leis de Deus, a gente vai encontrar respostas lá, tá? E essa é uma das respostas para os nossos posicionamentos, para as defesas que a gente quer defender, né? E isso não tira de forma alguma, você vê que em nenhum momento diz que o trabalho não é uma necessidade, que o trabalho não é importante ou que não se deve trabalhar. Mas está dizendo que é preciso construir uma relação mais justa, né? E a sociedade que a gente construiu, infelizmente, pela maioria dos espíritos ainda estarem aquém de um momento evolutivo mais solidário, mais fraterno, ainda é uma sociedade constituída de maioria ainda muito individualista e egoísta. Então, se eu estou bem, se eu conseguir, eu não quero compartilhar. Essa ideia do compartilhamento é uma ideia muito importante. E quando a gente vai ver sociedades mais avançadas, que a gente acha que é mais avançada, isso existe, esse compartilhamento. Aí a gente, pô, lá é um lugar tão legal, não tem violência, não sei o quê. Por que não tem? Por que não tem? Porque não tem miséria. Não tem miséria. Porque a miséria ela é fomentadora da falta de esperança, da falta de perspectiva futura. E quem não tem perspectiva de nada, se envolve com qualquer coisa. Então, esse compartilhamento é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. É bom para a gente que pode ter mais segurança e ir de bicicleta a trabalhar, e é bom para aqueles que podem ter uma perspectiva de futuro, porque não existe nada mais triste do que alguém que não tem perspectiva, né? De futuro, de nada, não pode sonhar com nada. É muito triste isso, né? A gente precisa sonhar, porque quando a gente sonha, a gente preza a vida da gente. Eu quero prezar, minha vida é importante, eu quero construir coisas, eu quero viver dessa ou daquela forma, e isso faz com que você se segure em relação a, por exemplo, marginalidade ou drogas, porque você tem um plano, você tem um futuro, e você preza a sua vida é importante, e você quer alcançar coisas. Então, a gente precisa pensar muito mais amplo em relação a essas coisas. Vamos ver aqui. Qual a relação entre trabalho e evolução espiritual? Vamos lá. A evolução se processa pelo trabalho que o ser humano exerce durante suas sucessivas encarnações, as quais lhe acrescentam experiências importantes para a aquisição do conhecimento das leis de Deus. Aqui a gente já está entrando no livro básico, Conhecendo o Espiritismo, tá? Essas próximas perguntas aí são retiradas, eu elaborei a partir do livro, tá bom? Vocês podem dar depois uma lida nos capítulos e, né, que vai esclarecer mais. Defina trabalho na perspectiva espiritual. Trabalho é toda atividade útil e, através dele, o ser humano realiza seu crescimento espiritual. Tudo bem até aí, gente? Não durma, não. Se dormir, eu jogo o sapato. Além de se constituir em uma necessidade, o que mais o trabalho pode significar? Se não fosse tempo de pandemia, né, eu ia botar vocês tudo em equipe, em duplo ou em trio, e dar as perguntas, dar tempo para vocês responderem, depois vir aqui na frente. E aí a gente debater. A metodologia dessa aula é assim, mas só que vamos por enquanto. Mas vamos por enquanto, eu como uma profissional da saúde, da epidemiologia, eu prefiro esperar um pouquinho mais
para juntar pessoas. Eu prefiro. Eu me sinto mais confortável não juntando pessoas. Eu publiquei meu segundo livro, não fiz lançamento até hoje em lugar nenhum, só fiz lançamento virtual. É um livro de poesia para pintar. E aí eu estou lá estou esperando melhorar para poder fazer Então, é um meio de devolver a própria inteligência, de desenvolver a própria inteligência do ser humano. É também a forma dele participar da obra de Deus. Eu acho essa resposta muito interessante, porque se a gente for pensar que desde a época primitiva, dos desafios que nós enfrentamos numa terra extremamente árdua, difícil, adversa, e todo o trabalho que nós tínhamos para sobrevivermos, e como isso ajudou a desenvolver a inteligência humana. Então, o enfrentamento de problemas, de desafios e de dificuldades auxilia no desenvolvimento da nossa inteligência. Então, o trabalho, ele auxilia o desenvolvimento da inteligência, e achei mais interessante ainda uma forma de participar da obra de Deus, porque nós criamos. Então, nós somos co-criadores também de Deus. Pensar nisso deve mudar muito a nossa relação com o trabalho. Existe trabalho nos mundos mais adiantados? Só Jesus, viu? A gente pensando, vou desencarnar e ficar no descanso eterno, vai que é mole. Se iluda com esse descanso eterno aí. Descansou, a pessoa desencarna, descansou, digo, sei não, viu? Nos mundos mais adiantados, os espíritos também trabalham. Você que está querendo desencarnar para não trabalhar mais, e sempre de acordo com suas necessidades. Quanto mais grosseiras sejam elas, mais material é o trabalho que executam. Na ociosidade no universo, nem existe paraíso de inatividade. Aliás, essa foi uma das razões que me fez desistir de ser católica, porque eu frequentava a igreja católica, eu era do grupo de jovens, né, da igreja, cantava no coral. Imagine eu cantando, só Jesus na causa. Mas eu cantava no meio de todo mundo. Eu cantava. E eu sempre gostei, eu gosto de cantar, na verdade. Não fui abençoada com o ouvido e tal, mas eu canto assim mesmo. Eu não estou nem aí, eu não tenho pretensão de ser cantora, então eu canto. O pessoal que está para os ouvidos aí. Também não sei dançar mais dança, você canta mais canto, você pinta mais pinta, eu vou lá, vou jogando duro, porque só é para minha diversão. Então, uma das coisas que me fez desistir foi pensar na eternidade do paraíso. E eu digo, meu Deus, como eu vou ficar no descanso eterno, sem fazer nada? Eu, uma criatura hiperativa, vou ficar... Eu não conseguia realizar essa ideia de um paraíso no qual você fica lá para sempre, fazendo nada. Fazendo nada. Sabe, essa concepção. E aí, quando eu encontrei o Espiritismo, dizendo, olha, não, mas... né, tem os mundos, tem tarefa, tem coisa para fazer. Opa, peraí, é por aqui que eu vou, porque... né, o que é que eu ia fazer com a minha hiperatividade? Lá nem Ritalina deve ter. Qual a causa das desigualdades sociais? Isso é algo também que a gente precisa refletir, né? Olha, isso aqui é uma resposta importantíssima, tá, gente? São resultantes do estágio primário de evolução em que ainda se encontra a humanidade. Para a gente não ficar usando lei de causa e efeito para justificar a desigualdade social. Desigualdade social é uma construção humana. Quando eu digo desigualdade social, eu estou me referindo a pessoas que vivem na absoluta miséria. Eu não estou aqui discutindo ideologicamente. Eu estou dizendo que ninguém deveria precisar da caridade material de ninguém, porque o planeta Terra é rico o suficiente para alimentar todas as pessoas. E se existe gente que está nesse exato momento em que nós estamos aqui conversando, uma criança está morrendo de fome no mundo, né? Mais de uma, aliás, já morreu, só nesse tempo que a gente está aqui conversando.
Isso, sim, é uma coisa absurda. Isso, sim, é fruto nosso, de como nós construímos a sociedade. Não é lei natural, não é lei de Deus isso. Então, nós precisamos pensar e refletir sobre esta sociedade que nós construímos dessa forma, porque está também em nossas mãos desfazer, né, essa forma. E são lutas coletivas, além de individuais. Não são coisas que a gente pode vencer e superar individualmente. A gente precisa se unir para poder vencer essas coisas, né? Porque individualmente a gente pode fazer, a gente pode ajudar num sopão, a gente pode ajudar com cesta básica, com isso, com aquilo, mas do ponto de vista coletivo não vai mover, né? É muito pontual. Então, é uma lógica de vida que a gente precisa mudar, é a lógica, né? Porque se uma pessoa tem 10 casas, né, e a outra não tem nenhuma, e a gente lida com isso de forma natural. Ou quando a gente passa pelas ruas e vê as pessoas nas calçadas, dormindo embaixo do papelão, e a gente passa e vai embora. Eu nunca consigo me conformar com isso. Eu nunca consigo aceitar com naturalidade que uma pessoa tenha que dormir na rua. Por que essa pessoa não tem um lugar para dormir? Né? Por que essa pessoa não tem um lugar, um prato de comida quente para ela encher a barriga e dormir numa cama e sobre o abrigo? Será que, de fato, isso é natural? Será que tem que ser assim? Precisa ser assim? E eu estou colocando isso porque eu já tive a oportunidade de estar dando aula de pessoas de quererem justificar até a escravidão a partir da lei de causa e efeito. Tá? Só fico alerta. Né? Não, é fruto da humanidade, da nossa pouca evolução ainda. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. A gente precisa fazer com que 50% mais um melhore. Porque quando 50% mais um estiver pensando no bem coletivo, a Terra começa seu movimento de mudança para o planeta de regeneração. E esse um pode ser você, pode ser você. Então, faça a sua parte também aí para poder a gente mudar essa vibração desse planeta. E aí a sociedade vai começar realmente, a gente vai construir aquilo que a gente tanto fala. A gente projeta tanto um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo melhor. Como é que constrói esse mundo melhor? A gente precisa fazer essa reflexão. Tá? É possível o ser humano evoluir do ponto de vista do progresso? Não é possível. Ao ser humano evoluir da mesma forma que não é factível que a sociedade retorne ao estado primitivo. A evolução intelectual e a evolução moral caminham juntas? Claro que não. Nem sempre o progresso intelectual significa ter atingido o progresso moral, muito embora um possa decorrer do outro. Com a evolução do espírito, eles se equilibram. Qual é o principal elemento do progresso social? O progresso social só se dá pela educação, a qual dispensa leis rigorosas. Educação, no seu sentido mais amplo, tá? Então, quando a gente fala em educação, a educação é um universo. A gente está falando de educação doméstica, a gente está falando de educação formal, a gente está falando de educação espiritual, a gente está falando de educação emocional, a gente está falando de educação política, a gente está falando de educação social. Então, é nesse sentido amplo de educação. Aliás, o planeta Terra é um grande educandário. Nós estamos aqui para sermos educados, para um processo de aprendizado. É para isso que nós estamos aqui, para desenvolver as leis de Deus. Essas que a gente está estudando agora. Está no fim já, né? Eu não sei. Não, estou falando as leis, porque eu não sei que aula é essa. Eu achei que vocês estavam mais adiantados. Vocês estão muito atrasados, não é? Começou com trabalho e progresso, então vamos trabalhar. Tá? Vamos lá, então. Bom, e aí eu queria trazer, dentro dessa perspectiva, eu falei que a gente ia dialogar o quanto que essa cultura coletiva nos influencia. Eu falei que a gente ia refletir criticamente sobre tudo isso. Espero que eu tenha alcançado esses dois objetivos iniciais. Mas também a gente precisa
pensar em caminhos, né? E aí eu vou trazer alguns confrontos para vocês, para reflexão, tá, gente? Uma coisa importante, que eu não falei, quando eu sempre falo logo no início da aula, e não falei, que é, tudo que eu trago é fruto de estudo, não só de espiritismo, porque se você quer falar de espiritismo, você tem que ler muitas outras coisas que dão base de sustentação para você entender a sociedade na qual você vive, o mundo no qual você vive. E eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de ficar futucando as coisas. Mas são inferências a partir desse conjunto de estudo do espiritismo, de estudo em geral e das minhas experiências pessoais. E, com tudo isso, eu construo um entendimento sobre o tema. Mas isso não significa que o que eu estou trazendo é a verdade. Embora seja sempre baseado no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no livro Conhecendo o Espiritismo. Eu sempre trago a base para que vocês possam, a partir daí, fazer as inferências de vocês. Eu estou fazendo as minhas inferências a partir do estudo dessas obras e de outras fora do Espiritismo, que dão base de sustentação para o meu discurso, para a minha conceituação, meu entendimento das coisas. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de me colocar como trazendo a verdade. Eu estou trazendo a minha leitura e a minha verdade a partir do que está escrito, a partir das que as pessoas escreveram antes de mim. Então, é importante que vocês façam esse processo de inferência, né? Que vocês estudem, leiam, ouçam o que as pessoas que passam por aqui dizem, mas que tenham a percepção de vocês. A partir da experiência pessoal, a partir da vivência, a partir de tudo que vocês estudaram, que você lê, que ninguém é página em branco. Todo mundo traz em sua interioridade conceitos, entendimentos das coisas, vivências, experiências. E aí, quando a gente ouve outras pessoas, a gente vai agregando, né? Quando a gente vai lendo, estudando, a gente vai agregando. Mas, em nenhum momento, eu tenho essa pretensão. Então, por favor, não entenda a minha fala como verdades, mas como reflexões, como convite a uma reflexão em torno desse tema tão importante, que é trabalho e progresso. Então, vá lá, né? Eu queria trazer para vocês algumas concepções, como a lógica da sociedade atual, né, que traz alguns paradigmas. Paradigmas da contemporaneidade. Individualismo do mercado e coletivismo de Estado. São dois paradigmas. Como é? Ou a gente vai privilegiar o quê na construção dessa sociedade? O individualismo ou o coletivismo? Você vê que a gente está nessa dualidade, a gente vive essa dualidade, não é? Entre o individual e o coletivo. E isso permeia as nossas ações particulares, privadas, e as ações coletivas. O que eu defendo do ponto de vista da minha vida cotidiana, também do ponto de vista do meu olhar sobre a sociedade? Quais são os pontos de vista que eu abraço? O que me representa? É individualismo ou coletivismo? Onde é que eu me situo? Como é que eu me sinto em relação a isso? E que causas eu abraço a partir dessa percepção? Então, essa reflexão é importante para que nós possamos encontrar caminhos de superação dos extremos. Porque aí a gente está com um par de opostos. Individualismo, coletivismo é um par de opostos. Como é que a gente compatibiliza esses opostos? Como é que a gente concilia esses opostos? Porque a saída sempre está na conciliação das coisas. Os budistas dizem, né? Caminho do meio, saída está no caminho do meio. E aí a gente também tem consequências. Quais as consequências do individualismo do mercado? Eu vou confrontar as duas coisas para ajudar vocês na reflexão de vocês. Lógica mercantilista e utilitarista das coisas e pessoas, detrimento do social para o individual. Coisas valem mais do que pessoas, né? Se alguém rouba um celular, as pessoas acham que esse ladrão tem que morrer. Ou seja, o celular vale mais do que a vida humana. Né? A gente tem que parar para refletir. Às vezes a gente defende as coisas sem nem parar para refletir. Né?
o valor simbólico das coisas. Então, as coisas elas acabam tendo um valor apenas simbólico, não é um valor real. O bem comum é negligenciado. Esses são os paradigmas do individualismo. Mas também, espera aí, aqui, deixa eu repetir. Mas e o coletivismo? Como é que fica, né? Pode faltar visibilidade das minorias, porque quando você faz algo coletivo, você pode deixar indivíduos fora desse processo, porque a diversidade é grande. A estratificação da sociedade, que pode levar a um tensionamento das relações de poder, né? Pode levar à corrupção, à falta de imparcialidade, à falta de ética e a privilégios. Porque onde se tentou implantar o coletivismo de Estado, aconteceu tudo isso também. Então, você vê que... Onde é que está o problema? Quando a gente fala do individualismo, a gente vê essas consequências. Aí a gente fala do coletivismo e a gente também vê. Onde está o problema? Onde está o problema aí? Pega o espelho e se olha que você vai descobrir onde é que está o problema. Porque tanto a gente poderia atuar em uma sociedade cujo valores sejam valores relacionados com o capital, com o dinheiro. A gente poderia construir uma sociedade assim e não ser dessa forma. Como também a gente podia construir uma sociedade baseada no bem coletivo apenas e também ser uma boa sociedade. Quem corrompe uma e a outra? Um despreparo nosso. Então, nós precisamos investir no nosso próprio processo evolutivo, e a gente precisa refletir e compreender isso. Se a gente pensar na Revolução Francesa, quais eram qual era a consigna? Né? O que é que eles abraçavam? Igualité, liberté, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Não foi isso que moveu, né, a Revolução, os revolucionários? Quando assumiram o poder, o que foi que aconteceu? Corta-lhe a cabeça. Uns cortou a cabeça dos outros, foi uma confusão. Por quê? Porque o ideal era lindo, mas havia um despreparo das pessoas para aquilo. E a gente precisa compreender isso, a fim de buscar a conciliação entre as coisas, porque isso não é um processo que se dá de fora para dentro, nem de uma hora para outra. É uma construção que a gente vai fazendo interna e um trabalho também coletivo externo, de ir melhorando a nossa forma, de fazendo com que esse mundo fique cada vez mais parecido com aquele que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente almeja. E isso tem que ter a ver com as nossas escolhas, com as nossas representatividades, com a forma como eu me posiciono, com as escolhas que eu faço, sabe? Como é que eu atuo, por exemplo, todo mundo pode atuar do ponto de vista da melhoria da qualidade do planeta. Quem atua? A gente só deveria comprar de empresas que desenvolvessem tecnologia limpa. A gente não deveria comprar nada de empresa suja, digamos assim, hein? Que não se preocupa com o meio ambiente. Tem várias investindo. Nós deveríamos agora, no Natal, comprar das pessoas, dos pequenos produtores, das pessoas que estão, porque a gente ajuda na subsistência e a gente polui menos e gasta menos. Mas a gente não faz isso. A gente não presta atenção, a gente não recicla lixo, a gente não olha o rótulo para ver se aquilo ali polui ou não o meio ambiente, a gente vai vivendo sem prestar atenção a essas coisas. Então, veja quanta coisa a gente pode fazer. A gente pode fazer, sim. A gente pode se antenar, né, e se envolver. Às vezes as pessoas se juntam para ir fazer determinada reivindicação para não derrubar uma mata, por exemplo, e a gente fica achando que está desocupado esse pessoal, a gente não procura entender o que essas pessoas estão defendendo mesmo. O que move por trás? Que visão de mundo é que move essas pessoas para esse posicionamento? Porque pode ser a mesma nossa. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa se posicionar no mundo, estar no mundo atentos, prestando atenção, compreendendo a dinâmica e o que está acontecendo,
para a gente não transformar a axiologia na ciência que nos move, porque a axiologia é uma ciência livre, cada um acha o que quiser. Mas a axiologia não é conhecimento, é só opinião, que todo mundo tem direito a ter o que quiser. Mas não confunda a sua opinião com conhecimento. Para você conhecer, você precisa sair das suas convicções, das suas verdades e dialogar com o outro para entender o que é isso mesmo. Nós precisamos ser mais curiosos em relação ao mundo. O que esse pessoal está defendendo? Por que esse pessoal defende isso? Porque, às vezes, a gente rotula. A gente rotula como algo, não, isso aí é maluquice, isso aí é coisa disso ou daquilo. Vai lá conversar, vai ler, vai entender, vai dialogar com a pessoa para você entender. Eu adoro conversar com as pessoas que pensam diferente de mim. É muito enriquecedor quando a pessoa está aberta a diálogo, porque tem gente que quer lhe dar pedrada, aí não dá, né? Diálogo é diálogo, é um lugar onde as pessoas se escutam. Eu gosto de escutar uma pessoa que pensa completamente diferente, e isso me faz crescer. Crescer nos meus argumentos, mas também crescer no entendimento de como é que o outro está vendo. Porque eu posso não concordar com você, mas eu posso lhe compreender sempre. Você pode trazer todos os seus argumentos e eu, no final, dizer assim, olha, continuo discordando de você, mas eu lhe compreendo. Porque compreender não é concordar. Eu posso compreender completamente você e não concordar. E quando a gente compreende, o diálogo se estabelece. A gente conversa. A gente não fica querendo se matar, não. A gente conversa. Tá? Porque a diversidade dos espíritos é isso mesmo. Cada um está no seu momento evolutivo, vivendo suas experiências, não vai ter unanimidade. Não vai ter. E uma prova de uma sociedade melhor é uma sociedade cujos indivíduos conseguem dialogar e se respeitar nos seus posicionamentos e no seu olhar sobre as coisas. Então, vamos lá. Deixa eu terminar, vixe. Você me dá 5 minutos? 5? Rapidinho. Tá certo. Então, a gente fica dividido hoje entre obrigação e espontaneidade, interesse próprio e altruísmo. Essas são as reflexões da contemporaneidade. Eu não vou poder falar de tudo, porque não vai dar tempo, tá? Mas eu queria falar sobre bondade e gentileza na sociedade, que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui. Só vou ler, tá, gente? Porque não vai dar tempo de ficar discutindo cada um. Educação, exercício diário de estar bem consigo mesmo, respeito aos espaços coletivos, respeito às leis de convivência social, atenção às suas atitudes, será que eu não estou incomodando os outros? Empatia. Vale a pena entrar em determinadas contendas? Encontre soluções coletivas, seja ativo, participe das questões sociais, preste atenção em quem você vota, principalmente sorria, faça pelo menos uma gentileza todos os dias e participe da vida social. Dica de Isabel. Bondade e gentileza no ambiente de trabalho. Dica de Isabel. O significado simbólico do trabalho para você. Procure dar significado simbólico ao trabalho para você. Exercer a designação pessoal no trabalho. A designação pessoal é quando você realiza as coisas do seu jeito, tendo conectividade com a sua alma, com a sua essência. Vencer o egoísmo e a ambição desmedida. Compreender que no ambiente de trabalho você encontra afetos e desafetos do passado. Exercitar a criatividade, quando o trabalho estiver entedioso, chato, use a criatividade. Não tenho criatividade. A criatividade é um atributo do espírito. É só você procurar a sua que você encontra. Ter um olhar espiritual para o ambiente de trabalho e a sua atuação profissional. Saber compartilhar conhecimentos, ser generoso, generosa e saber encerrar a vida laboral. E construir os pilares da arte de convivência. Autoamor, autoconhecimento, afeto, ética, compreensão. O problema nunca é o outro. Você é responsável pelo que faz com que o outro lhe faz. Obrigada, gente. Corri um pouquinho agora no final, porque a gente conversou muito.